Hoje a gente vai começar uma conversa muito importante que, sem dúvida, pode fazer toda a diferença na forma como olhamos para o desenvolvimento das crianças. O tema da nossa primeira parte aqui é compreendendo os sinais e o papel da família. A gente sabe que cada criança tem seu próprio ritmo, seu próprio jeito de se comunicar e também de se desenvolver. Mas o que muitas famílias ainda têm dúvida é como saber quando algo merece mais atenção. Mais do que respostas prontas, a ideia aqui é refletir, é aprender a escutar, observar e entender o que cada comportamento comunica. Vamos falar sobre os diferentes perfis de pais, sobre os desafios da saúde emocional infantil e também sobre a importância da observação e da identificação precoce, especialmente quando há suspeita de autismo, TDAH ou qualquer outra condição do neurodesenvolvimento. O nosso objetivo com essa conversa é simples: ajudar famílias e profissionais a enxergar além do comportamento, com empatia, com conhecimento e principalmente com amor. Então vamos lá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso, conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade e, por que não, sobre maternidade, com o intuito de contribuir com conhecimento e experiências para ajudar você a construir um lar mais harmonioso com a sua família e também para ajudá-lo a dar o melhor apoio possível no desenvolvimento dos seus filhos. Então hoje nós estamos aqui com duas convidadas mais do que especiais: a Aline Abreu, mestre e doutora em Psicologia do Desenvolvimento, especialista em Análise do Comportamento, consultora do Centro de Autismo da Santa Casa de Belo Horizonte, coordenadora da pós-graduação em Intervenção no TEA da Faculdade Anhanguera e coordenadora da Link Psicologia, trabalhando com pessoas com autismo e outros atrasos de desenvolvimento e suas famílias há mais de 12 anos. Aline, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite e estou muito animada para essa conversa. Que legal, eu também. E Sara Beda, mãe do Emanuel, psicóloga apaixonada pelo desenvolvimento, possui pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicado, ABA, para Autismo e Deficiência Intelectual e formação em Intervenção Precoce Naturalista baseada no modelo Denver. Possui experiência com o desenvolvimento de pessoas há 9 anos, passando pela área de recursos humanos, escolar e há mais de 5 anos como psicóloga, atuando com bebês, crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Sara, já é a segunda vez, muito obrigado por ter aceitado mais esse convite aqui para conversar sobre esse tema tão importante também. Obrigado, Igor, é uma honra estar com vocês hoje. Que legal, vamos lá. Aline, a gente percebe que cada criança tem a sua individualidade, a sua genética, né? Cada um é um, mas o ambiente ele contribui muito para a formação dessa criança, né? O contexto, as relações do dia a dia, né? As pessoas que envolvem essa criança e que estão ali com ela nesse dia a dia. Na sua experiência, quais são os perfis de pais que você mais percebe no seu dia a dia e como que cada perfil pode impactar no desenvolvimento dessa criança? Essa pergunta é muito boa, porque a maioria das vezes a gente fala assim, existem variáveis genéticas e ambientais que afetam, né, o desenvolvimento de uma criança, mas às vezes não está tão claro quais são essas variáveis ambientais. E ao longo dos meus 17 anos de atuação com crianças autistas, eu percebo padrões muito bem definidos. Então, muito frequentemente eu vejo um padrão de adultos, que é o que a gente chama de adulto ladrão de oportunidade, que é aquele pai, aquela mãe, ou professora, adultos no geral, que tem um perfil de ficarem ansiosos por ver o desempenho da criança, e aí eles ajudam sem dar o tempo que aquela criança precisa para conseguir realmente fazer o que ela está aprendendo a fazer e que vai levar tempo para ela executar. Então isso é um primeiro erro, digamos assim, que a maioria dos adultos acaba cometendo. Um outro erro muito comum e um perfil muito comum é o que a gente chama de adulto coronel. É aquele adulto que dá comandos o tempo todo para a criança. Então, eu crio com isso uma criança passiva, que atende às ordens, mas que não é proativa no dia a dia. Então, eu vejo isso muito nas avaliações das crianças na Link Psicologia, que a família chega e pergunta, mas que cor que é essa? Como é que faz isso? Vira de cabeça para baixo, manda beijo. Aí
Tira a liberdade, né? E a possibilidade dela ser criativa, né? Desenvolver criatividade. Exato. E essa reciprocidade que a gente precisa desenvolver do vai e vem da relação, né? Então, isso é um erro muito comum também que a gente observa. Por outro lado, tem adultos que já não fazem cobrança nenhuma para essa criança. E aí é o que a gente chama de adulto recreador, que é esse perfil de pessoa que acaba entendendo que precisa entreter a criança, que a vida dela precisa ser só legal, que ela não precisa ter regras, né? Então, se a gente pensa naquele equilíbrio entre limite e afeto, essa pessoa às vezes tende a focar demais no afeto. Então, assim, são alguns perfis que eu percebo que impactam muito no desenvolvimento dessa criança e que quanto mais atentos nós estamos para evitar de ter determinadas atitudes, mais a gente consegue criar um ambiente de reciprocidade, de equilíbrio entre o que é regra e o que é afeto, nesse processo de ensino que realmente é uma arte, né? Perfeito. E são comportamentos que vão estar ligados diretamente à autoestima, ao desenvolvimento da segurança da criança, né? A lidar com o erro, né? Como você disse, às vezes essa expectativa muito grande e no início a criança vai errar porque está aprendendo, isso pode de fato amedrontar, né? Eu não vou tentar porque eu não vou conseguir talvez atingir as expectativas do meu pai e da minha mãe, que são as duas pessoas que eu mais amo no mundo. Então vai ter uma relação muito importante com isso aí também, então, né? Com certeza. Na verdade, a gente sempre pensa num tripé de desenvolvimento que é autoestima, autoconfiança e responsabilidade. Nesse tripé, a gente consegue uma criança com desenvolvimento saudável. Quando eu tenho uma dessas bases mais não funcionando tão bem, o desenvolvimento não caminha como a gente gostaria. Então, a autoestima tem muito a ver com a sensação de eu sou querido, eu sou amado, eu sou uma pessoa legal, independentemente dos meus resultados, né? A autoconfiança tem a ver com essa sensação de eu dou conta das coisas, eu sou bom nas coisas, e acaba que, querendo ou não, quando os pais entram nesse funcionamento, ou os adultos no geral, entram nesse funcionamento de não dar o tempo para o acerto acontecer, não dar as oportunidades devidas, essa criança vai ter prejuízos muitas vezes na autoconfiança mesmo. Interessante. Autoestima, autoconfiança e responsabilidade. E é interessante porque nós, como pais e mães, temos que cuidar disso com a gente também, porque de certa forma vai ser o exemplo, né? Falou tudo. E muitas vezes é mais importante os pais serem assim do que falarem disso. Perfeito. Porque o aprendizado acontece muito mais através do mostrar do que do falar. Que legal. E Sara, hoje fala-se muito da saúde emocional infantil e do desenvolvimento integral das crianças, né? Primeiro fala um pouquinho pra gente o que é desenvolvimento integral, né? Porque não é um termo ainda muito usado. O que é o pai e a mãe quando fala assim, eu preciso cuidar do desenvolvimento integral da criança? O que isso abrange? Bom, Igor, a própria palavra já diz, né? O integral é como um todo. Então, a gente pega todas as áreas de desenvolvimento saudável de uma criança, o que a gente precisa para que ela se desenvolva em sua plenitude. E aproveitando, inclusive, o gancho da pergunta anterior, eu acho que o pilar desse desenvolvimento integral é também a saúde emocional dos pais. Antes de falar, antes de buscar como contribuir nesse desenvolvimento integral e nessa saúde emocional das crianças, eles precisam também entender como cuidar deles próprios. Então, se fortalecerem, terem uma boa autoestima, terem certeza do propósito ali como pais, principalmente de crianças, adolescentes atípicos, né, que é o que a gente está abordando aqui hoje. E eu acredito que se os pais estão alinhados com o desenvolvimento dessa criança, em como contribuir com ele, tudo funciona melhor. Então, de uma forma geral, o desenvolvimento integral, ele pega todos os pilares necessários para um bom desenvolvimento de uma criança. E nesse contexto, né, olhando todas essas, porque criar filho já é um grande desafio. Total. E como a gente pensa assim, nossa, é mais coisa ainda do que eu imaginava, é mais difícil ainda, né? Quais são os maiores desafios, na sua opinião, para o pai, para a mãe, para cuidar desse desenvolvimento integral da criança, para cuidar dessa saúde emocional da criança? E olhando também para as crianças neurodivergentes, né? O que de fato diferencia ali de uma criança atípica, esse desenvolvimento integral e esse cuidado com a saúde emocional dessa criança? Entendi. Eu vou começar falando de um desafio muito atual que eu percebo hoje.
o excesso de informações que chegam até esses pais, principalmente os pais atípicos, e informações muitas vezes rasas, que é o que a gente encontra hoje com muita facilidade na internet, muitas das vezes com pouca qualidade e assuntos que mais levantam os cabelos dos pais e não trazem soluções práticas para eles. Então, eu vejo muitas das vezes os pais chegando em orientação familiar, falando, Sara, eu escutei isso de um tal profissional no Instagram e eu não sei o que eu faço, eu estou no caminho certo com meu filho. Muitas das vezes eu recebo vídeos de profissionais encaminhados pelos pais e falando, Sara, estou aqui desesperada. Então, eu vejo que esse excesso de informação que chega para os pais hoje é o que mais dificulta. Isso a gente fala de pais típicos, sim, mas principalmente dos pais atípicos. E um outro desafio que complementa isso, que eu percebo hoje nessa jornada, é quando os pais têm que diferenciar o que é um comportamento da criança esperado para a idade e aquilo que é um comportamento que muitas das vezes pode vir do diagnóstico. Perfeito. Então, a pergunta que sempre chega é, Sara, como eu vou diferenciar o que é do autismo do meu filho, por exemplo, e como eu vou diferenciar aquilo que é um comportamento esperado para a idade dele, principalmente os pais de primeira viagem. E não é uma jornada fácil mesmo, né? Sara, eu corrijo, eu não corrijo, o que eu faço? Eu deixo para lá porque é algo esperado para a idade dele? Sim. Ou porque ele é autista, então eu não corrijo, mas eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. E eu acho que o que mais contribui nesses momentos é pensar a criança como um indivíduo único e pensar... o pai e a mãe são as pessoas que geralmente, né, ou a rede de apoio, que mais conhecem aquela Sim. criança, mais conhecem aquele indivíduo. Então, isso é algo que está no comportamento do meu filho geralmente, é algo que surgiu agora, e os terapeutas, escola e toda a equipe também podem contribuir muito. Olha, isso é esperado para a idade dele, né? Por exemplo, na primeira infância, ali até os 5, 6 anos, a criança tende a desafiar muito, a entender quais os limites Sim. dela. Então, ela vai o tempo todo ter comportamentos desafiadores mesmo. Então, é algo esperado? Sim. Mas se a gente tem, por exemplo, um diagnóstico de TEA, a gente vai ter uma criança com provavelmente uma rigidez comportamental maior, então ela vai desafiar e para além disso a gente vai ter a dificuldade de ampliar um pouquinho o repertório para ela enxergar Perfeito. as possibilidades dentro desses cenários. Então hoje eu vejo que esses são os maiores desafios dentre muitos outros que a gente tem. Perfeito. E você colocou a questão do comportamento, né? O comportamento tem aquilo que é esperado, mas que também muitos podem ser decorrentes da relação que está sendo construída com aquela criança, né? Sim. Então, dependendo dos estímulos, da relação, da presença ou não desse pai ou dessa mãe, isso também gera comportamentos que podem ser normais em função do contexto, mas que podem ser evitados com um pouquinho mais de atenção a tudo isso também, né? Com certeza. Todo comportamento que a criança emite é importante. Ela está querendo dizer alguma coisa. É importante a gente entender, inclusive, o antecedente daquela situação. Né? O que a criança está almejando com esse comportamento? É a minha atenção? É querer algum objeto, alguma coisa que ela quer muito, mas naquele momento não pode, ela precisa lidar com não? Lidar com não é difícil até na vida adulta. Sim. Então a gente precisa Sim. também acolher e mostrar tudo bem, agora é um não, né? Mas no futuro pode ser um sim ou é um não para te proteger. Eu tô aqui para te acolher porque eu sei que é difícil receber esse não. Então a presença dos pais faz total diferença. E a gente vê, inclusive, uma dificuldade maior em relação às questões comportamentais quando a gente tem a ausência desse contexto familiar. Sim, e aí vou pegar o gancho aqui, porque é uma coisa que eu gosto de reforçar muito, né? O fato de eu contextualizar, o fato de eu conversar com a criança, o fato de eu acolher não quer dizer que eu vou mudar a decisão que eu tomei, né? A decisão tá ali, é a melhor, eu tô tranquilo com relação a isso, então a decisão tá tomada, mas nós estamos do mesmo lado, né? Eu não preciso me colocar do lado oposto, né? Vai ser assim, aquele cabo de guerra tremendo, né? Que legal. Ficar como se estivesse contra a criança. Exatamente, né? se a minha decisão é a favor dela, que eu esteja do lado dela, Isso. né? Por mais que naquele momento possa não compreender aquilo, né? Possa ser difícil para ela. E Aline, a gente pode dizer que compreender as necessidades de uma criança, falando das crianças neurodivergentes, é mais necessário escuta, observação do que intervenção? E como que os pais ali, nós como pais e mães, a quais sinais a gente precisa estar atento no dia a dia? Aproveitando o ponto que a gente já estava, né, de falar assim das variáveis, eu fico pensando que quando a gente fala dos desafios no geral, a gente tem desafios relacionados ao diagnóstico,
desafios relacionados à faixa etária, desafios relacionados ao ambiente, né? E também a personalidade daquela criança, né? Então são vários pontos aí que eu preciso levar em consideração e fazer uma escuta, né? Como a Sara bem falou, assim, entender o que essa criança quer dizer com como ela está se expressando. Todo comportamento é comunicação. A gente está comunicando algo. Então, assim, o que essa criança está me comunicando? Então, quando a gente pensa assim, o mais importante é eu observar, eu escutar essa criança, eu entender qual que é o sentido do que ela está fazendo, independentemente de ser neurodivergente ou neurotípica. Né? Esse ponto, ele torna a relação muito mais respeitosa. Né? E como você disse, não envolve a gente explicar e conversar e mudar as nossas decisões. Envolve eu começar pelo porquê. Tem até um livro que chama assim, né? Comece pelo porquê. Que é isso, né? Acesse qual que é a motivação daquela pessoa, explique os seus motivos para ela. Né? Isso vale para crianças, adolescentes e adultos. E com base nisso você chega ao quê? O que vai ser feito? Qual é a minha decisão? Mesmo que envolva desafios para essa criança de lidar com não, né? De se frustrar e tudo mais. E aí, assim, com tudo isso, né? Eu vejo que os sinais, como você perguntou, né? Os sinais que os pais precisam observar ao longo do desenvolvimento dessa criança tem a ver com você entrar em contato com quem é o seu filho, você estar conectado com quem ele é, qual que é o jeitinho de ser dele, né? Como a Sara muito bem falou, de forma integral, quem ele é como pessoa e o que está destoando e o que está trazendo prejuízo real. Até para a gente não correr esse risco de excesso de diagnóstico. Perfeito. Né? Porque aí você está olhando para algo real. Não é que eu queria que virasse um mini adulto. Que esse é um grande erro que existe hoje. A criança está chorando no restaurante, as pessoas começam a olhar. Gente, criança chora. Exatamente. E assim, é uma coisa que muitas vezes um profissional, um terapeuta mais desavisado, às vezes muito bem intencionado, mas desavisado, vai atender uma demanda dos pais de adultização de algo que não deveria acontecer. Então essa conexão com quem é o meu filho, qual que é o jeito dele e o que de fato gera prejuízo, na minha percepção é um ponto que é simples de observar. Todo pai tem essa intuição, toda mãe tem essa intuição, e o negócio é a gente ouvir isso. Perfeito. Né? Ao invés de ficar só ouvindo as informações externas que vêm. Eu posso falar que talvez isso tenha uma ligação também com respeito às diferenças, porque acho que talvez muitos pais e mães querem que os filhos sejam iguais a eles, pensem iguais a eles, façam iguais a eles, e cara, não vai ter jeito, né? Por mais que a gente tenha muita semelhança com os nossos pais, pelo exemplo, pelo espelhamento e por aí vai, a gente é muito diferente também ao mesmo tempo, né? E talvez essa ânsia de querer ser igual a mim que cria-se toda essa expectativa e essa cobrança também, né? E talvez a dificuldade também de lidar com isso também, eu como adulto, né? Perfeito. Na verdade, um dos grandes desafios de todo ser humano é o que a gente chama de construção de self. Eu me conectar com quem eu sou e o que eu quero ser, o que eu aceito das minhas próprias dificuldades, o que eu quero mudar das minhas próprias dificuldades. Porque tem coisa que eu vejo como defeito e eu falo, tá tudo bem, eu não quero mudar isso agora. E aí, quando eu tenho essa paz interna de falar assim, eu tenho um self bem consolidado, isso facilita com que eu faça isso com meu filho. Perfeito. Né? Faz com que eu tenha também esse respeito com quem ele é de forma integral. Sim. Né? Então essa grande referência de eu me cuidar, eu me conhecer para que eu consiga trazer esse funcionamento saudável para minha criança, mesmo sendo uma criança que tem vários desafios a mais por ser neurodivergente. Né? Muitas vezes os pais me falam, Aline, ele tá fazendo flapping, eu preciso que isso seja alvo de intervenção, ele não pode fazer isso, as pessoas vão achar estranho, que é essa dificuldade de lidar com o diferente. Qual que é o significado para esse pai do fazer flapping? Né? O flap, né, que é esse movimento repetitivo que as crianças autistas muitas vezes fazem. Por quê? E aí, de novo, começa pelo porquê. Por que para eles isso está sendo tão incômodo?
né? E muitas vezes tem a ver com o desejo de adequação, né? A gente está numa sociedade padronizada, Sim. que todo mundo ser igualzinho, que seria o ideal, Sim. né? Essa mensagem é passada o tempo todo, né? O que você te veio aí? Queria te perguntar. O que você pensou? A cabeça está viajando muito essa questão escolar, né? O dia a dia, e a gente hoje está se separando muito em grupos de tudo, de ideias, de características, e essa questão também da neurodivergência é uma delas, né? E eu acho que isso tem que ser cada vez uma causa de todos. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Outro dia eu escutei, né? Não sei se foi a Mônica Pitanga falando de a deficiência muitas vezes ela pode acontecer no meio da vida. E às vezes a gente não considera essa causa como uma causa coletiva, e quando a gente se vê num cenário que, cara, eu nunca briguei por isso e hoje eu tô vivendo na pele isso, Sim. né? E a gente vê muitas brigas históricas, né? Hoje a gente pensa que é um absurdo a gente ter vivido uma época de escravidão, né? E era uma causa de todos, né? Pra gente de fato mudar esse cenário das mulheres sem direito. Acho que tudo a gente precisa se envolver, e essa é uma questão também, né? Você colocou aí da neurodivergência, tem a questão da expectativa, mas tem a questão muito ainda da falta de compreensão das pessoas, da falta de respeito, né? De educar os filhos a também respeitarem também dentro das escolas, né? A gente vê muitas situações onde as crianças parece que estão num ambiente que sabem respeitar mais, mas a gente ainda vê muita situação de que é um desrespeito completo, e muitas vezes isso vem também com os exemplos dentro de casa, né? Então acho que é muito importante isso, né? De essa compreensão de que o outro é único, o outro é diferente, e isso não me faz mais importante do que ele. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver como sociedade de fato, né? Sim. E para a criança se respeitar, ela precisa ser respeitada. Perfeito. Muitas das vezes eu vejo profissionais na escola, em outros ambientes, os próprios pais, a família, pensando, é uma criança, ela não entende, ou ela tem que fazer mesmo porque ela está no ambiente que ela precisa seguir somente as regras. E essa criança entende que se ela não é respeitada, ela também não precisa respeitar, porque claro que a gente precisa fazer o ensino todos os dias, verbalmente, mas a gente também precisa dar o exemplo. Eu vejo que isso está em falta, respeitar a criança, a individualidade dela, as necessidades dela. Eu vejo muito isso, principalmente no contexto escolar hoje. Né? E eu vou até pegar o gancho para a gente aproveitar só um pouquinho mais esse tema. Eu não estava programado, mas eu acho que é muito importante, né? Se eu convivo com meu pai ou com minha mãe, que o tempo todo me ridiculariza, que me envergonha, que impõe pela força aquilo que eu preciso fazer, que muitas vezes bate. Cara, com meu pai, com minha mãe eu não posso, mas se eu encontro alguém mais fraco do que eu posso, né? Alguém mais frágil eu posso. Então, cara, essa é a forma correta que eu preciso fazer, né? Com os mais fortes eu acato, eu fico submisso, mas quando eu posso, eu também vou fazer como fizeram comigo, né? Então, acho que essa questão é muito importante, né? O exemplo, ele vai ser muito importante para dizer quem essa criança vai se tornar. Claro, né? De novo, tem individualidade, tem a genética, mas o ambiente, o pai, a mãe, o dia a dia, as relações vão ser muito importantes também nessa formação, né? Sim, e isso que você descreveu é exatamente a base da maioria dos casos de bullying, né? Assim, essa criança, ela é submetida e aí ela tende a submeter o outro em outro ambiente, né? É uma relação como se fosse do forte com fraco, e aí depois ela muda, né? Primeiro eu sou fraco, e aí depois nessa outra relação aqui eu vou agir como forte e colocar outra pessoa como fraca, né? E é uma relação muito pouco saudável para ambas as partes. Perfeito. Né? Então, a gente tem aí esse desafio da inclusão de verdade, o desafio do olhar para as diferenças com tranquilidade, na minha opinião, como um dos maiores desafios da nossa sociedade hoje, né? Infelizmente, ainda acontece de eu ir em escolas fazer reuniões e a escola, as coordenadoras, diretoras baterem no peito e falar assim, aqui a gente trata todo mundo igual, como se isso fosse uma vantagem. E aí eu falo, meu Deus, em que mundo essa pessoa tá que ela não conhece o conceito de equidade? Em que mundo que ela tá que ela não entendeu ainda que os diferentes têm que ter acesso a diferentes situações? Então, assim, eu vejo isso como algo que muito me mobiliza, porque infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas sofrendo por essa falta de clareza na sociedade. Que fala-se muito de igualdade, mas fala-se
pouco de equidade ainda, Exatamente. né? E eu acho que só para fechar esse ponto, uma coisa importante, você colocou, né, que quem pratica o bullying também, ele precisa do olhar, né? Não só que muitas vezes se eu tenho um filho que está sofrendo bullying, isso me causa uma dor danada que eu não quero olhar para o outro lado, é natural, mas as pessoas que estão naquele contexto, é importante olhar para quem está praticando também, porque ele certamente também está precisando de algum apoio que está acarretando nesse comportamento ali no dia a dia, né? Exato, e é essa a linha de raciocínio, né? Todo comportamento é comunicação. Perfeito. Se ele está criando contextos de bullying, o que ele quer comunicar com isso? Por quê? Né? E aí a gente precisa entender que essa pessoa também precisa de ajuda. Recentemente eu recebi uma família que eu acompanhei, a criança bem pequenininha, aos 3 anos, e agora o rapazinho está com 14 anos e fazendo bullying. E aí eu olho e falo assim, por que ele está fazendo isso? Né? Quantas vezes ele já foi submetido? Aí eu, ouvindo ele diz assim, eu quero ser popular. Olha só. E aí, na rigidez dele, ele entendeu que isso significa ser popular. Todo mundo ria com os colegas dele que faziam bullying. E aí é isso que é ser popular. Olha é só. Encontrar outro colega que seja na mesma ideia que ele de fazer bullying com alguém e eles rirem entre eles. Isso significa ser popular. Então, assim, a gente olhar para isso e ajudá-lo a flexibilizar essa ideia também tem um impacto muito grande. Perfeito. E Sara, a gente fala muito dos marcos do desenvolvimento, né, que são muito importantes, né? Nasce o bebê, a gente vai no pediatra, tem vários testes que faz ali com determinadas idades para perceber esses desenvolvimentos, né, em outras situações. Mas o quanto que esses marcos do desenvolvimento eles são importantes também para poder identificar talvez uma criança com alguma neurodivergência? Eu fico muito feliz em saber que atualmente os pais têm acesso a conteúdos que trazem os marcos do desenvolvimento. Eu acho que isso traz uma facilidade em identificar os sinais mais cedo, entender o que eu preciso buscar ajuda. Os pediatras também, né, atualmente muito mais bem alinhados em relação a isso, então conseguem perceber mais cedo sinais que são importantes de intervenção precoce. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser ressaltadas, como por exemplo, uma criança prematura precisa ser avaliada nos marcos do desenvolvimento com a idade corrigida. Eu vejo muito acontecer os pais comparando como se fosse uma criança a termo, né? E isso é um ponto muito importante. Muitas das vezes os pediatras trazem, mas pode ser que não tragam isso em consulta e é importante que os pais saibam, né? Perfeito. Outro ponto que eu percebo é que mesmo quando a criança atende os marcos do desenvolvimento, ou seja, ela está acompanhando, é importante os pais terem atenção também a comportamentos que surgem de repente, não faziam parte do repertório daquela criança, daquele bebê antes, comportamentos muito repetitivos ou falas ecolálicas quando começa a verbalizar. Claro, né, que lá no iniciozinho, quando eles começam a falar, eles têm uma repetição muito característica mesmo, de mamãe, mamãe, papai, papai, mas o mamãe e um pai, como a Aline bem falou, sabe e conhece a sua criança. Então, se percebe e sente que tem alguma alteração naquela comunicação ou que tem movimentos estereotipados, como os flaps, né? Muito constantemente. A ponta do pé, que muitas das vezes não está associado diretamente ao TEA, mas pode ser um sinal dele e andar de outros, na ponta do pé, né? E de outros diagnósticos. Então, há sinais para além do marco dos marcos do desenvolvimento que merecem atenção. E eu sempre falo com os pais, se a cabecinha esquentou para o que o seu filho está apresentando no repertório comportamental, vale buscar orientação. Perfeito. E se for buscar orientação atualmente no Google, no que é rápido, pelo menos busque informações com qualidade, baseadas na ciência, pessoas profissionais formados e que tragam qualidade e conteúdo de verdade. Mas, de preferência, busquem profissionais como os neuropediatras, né, e outros profissionais capacitados, clínicas bem capacitadas para orientar nesse primeiro momento do que fazer. Eu acho que é melhor a gente, como se diz, né, pecar pelo excesso do que deixar passar. Sim. Há um momento muito importante que é a primeira infância, e eu digo que quando ainda está naquela primeira fase do bebê e a gente consegue identificar sinais que são importantes, a gente tem
um outro cenário dali para frente. Então, sempre vale a pena pecar pelo excesso. Perfeito. E um ponto que você colocou aí, você falou das crianças prematuras, mas também, infelizmente, há muitos bebês que nascem e às vezes precisam ficar hospitalizados ainda por um tempo. A gente precisa considerar isso também, né? Que ele ficou às vezes 1 mês, 2 meses internado, isso também vai influir também, né, no momento desses marcos de desenvolvimento, ou não? Sim, com certeza. Crianças que estão privadas de estimulação, perfeito, que eram necessárias de acordo com a idade. Então, crianças que precisam ficar internadas um tempo maior, ou crianças em situação de vulnerabilidade, que muitas das vezes não conseguem ter acesso a adultos e a situações que a possam estimular de acordo com o que é preciso para a idade. Tudo isso pode acarretar atrasos que não necessariamente estão ligados a um diagnóstico. O que muito se fala atualmente são as telas, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de estar em um caso de um bebê que apresentava sinais e a família procurou de forma muito precoce, ele tinha 6, 7 meses de idade e ele apresentava atrasos importantes no desenvolvimento. Claro, né? Entramos com a avaliação do desenvolvimento para entender, mas a gente entendeu ao longo da anamnese que essa criança comia na televisão, sentada na cadeirinha ali de alimentação, e os pais achavam o máximo, né? Porque entendiam que o filho estava ali entretido, animado, feliz com o desenho e comendo, né? Sim. Porque coloca na boca, a direção tá a atenção tá direcionada para a TV, até, come né? mais fácil. E é uma criança que, por falta de estímulo adequado para a idade dela, gerou uma série de atrasos, né? E nesse caso a gente entrou com uma intervenção precoce para entender e acompanhar, né, como seria dali para diante, mas também para correr atrás de todos esses marcos que tinham ficado para trás, orientando também a família, para que a família estimule de forma adequada. Sim. E até dentro disso, eu acho interessante a gente comentar sobre os sinais em bebês, porque eu vejo muitas vezes eles passando despercebidos, assim. Acaba que, seja pelo motivo que for, seja por essa criança ter realmente sinais de autismo, ou seja por variáveis ambientais, eu vejo que os sinais em bebês, eles não são alvo de atenção. E são muito simples. Na verdade, eles deveriam ser muito disseminados. Por exemplo, o contato ocular durante a amamentação, durante a troca de fralda, durante o banho. Esses momentos são os momentos sociais de um bebê. Troca de fralda, banho, a amamentação, né? São esses os momentos que a gente deve redobrar a atenção para essa criança tá sendo recíproca, né? Perfeito. Esse bebê tá olhando para mim, ele tá balbuciando nessa hora, claro, quando for lá pelos 6, 7, 8 meses de idade, porque senão, às vezes a gente espera essa criança chegar aos 2 anos de idade, porque com 1 ela deveria falar, e aí não tá falando, até 1 ano e meio todo mundo fala, tá tudo certo, 1 ano e 9, seu pai demorou a falar também, tá tudo certo, e aí vai, até então a gente chegar com essa criança começando a pensar no diagnóstico com 2, 3 anos de idade, a gente já perdeu um tempo precioso, né? Perfeito. Acho que isso é um ponto até importante, né, Aline? Porque talvez ela não tá desenvolvendo aquilo que ela precisa, mas não necessariamente ela vai ter um diagnóstico, mas mostra que ela precisa ter uma intervenção para ajudá-la naquele desenvolvimento, não é isso? Exatamente, inclusive até dentro desses fatores que podem influenciar para essa criança ter tido menos oportunidade de desenvolvimento, a gente ainda precisa ter em mente a noção de que a pandemia impactou muito. A gente tem hoje crianças que estão com 4, 5, 6 anos de idade que viveram a pandemia e tiveram restrição do número de pessoas de contato, tiveram restrição em termos de ver os movimentos de boca dos adultos, porque estava todo mundo de máscara, tiveram muitos impactos e que às vezes hoje fica assim, isso não é tanto considerado, só que foi um estressor muito significativo e de longo prazo. Sim. Né? Então a gente precisa levar isso em consideração para pensar que, mesmo não tendo um diagnóstico, vamos intervir em relação a isso. Perfeito. E redução de experiências, né? Muitas vezes confinado em apartamento. Exato. Experiências motoras, inclusive. E sem expectativa por muito tempo e num ambiente de ansiedade tremenda, né? Exatamente. Eram muitos estressores ao mesmo tempo e uma restrição muito grande de oportunidade de desenvolvimento. Sim. E vamos supor que esse pai ou essa mãe percebe algo nessa criança ou nesse bebê. A ansiedade é algo difícil de lidar com ela.
né? E muitas vezes se eu percebo que algo pode ter algo ali, eu acabo ficando extremamente ansioso com aquilo, imagino um monte de cenários, a cabeça não ajuda, né? Os cenários que a gente pensa geralmente não são bons, são cenários ruins. Muitas vezes eu vou lá para o Dr. Google, né? Como a Sara disse, e vou pesquisar, e muitas vezes a forma de pesquisar até não é a mais adequada, pego informações que não são informações confiáveis, muita gente que às vezes coloca coisas de forma superficial. Qual que é o primeiro passo? Como que eu devo cuidar disso? Eu percebi que tem alguma coisa e está sendo reiterado, deixa eu procurar. Quem que eu procuro? Então, o que você falou é muito verdade, né? A maioria das famílias tem um primeiro momento de negação pelo motivo de terem catastrofizado aquilo. Da hora que elas pensam na possibilidade do diagnóstico, aquela possibilidade é muito horrível, muito assustadora, então eu falo, não é isso. Mas, de fato, o grande caminho é a gente ter a coragem de olhar para isso, né? E aí o primeiro passo para olhar para isso é procurar um profissional de confiança da área de saúde, que pode ser tanto um médico, como a Sara falou, um bom neuropediatra, pode ser um psiquiatra infantil e também pode ser um profissional não médico, pode ser um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, que tenha conhecimento sobre desenvolvimento infantil e que vá conseguir te guiar. É muito comum as crianças chegarem primeiro à fonoaudióloga por conta de atraso de fala, né? E aí a fonoaudióloga que tem essa noção de desenvolvimento global, tem essa noção do trabalho interdisciplinar, ela vai fazendo os encaminhamentos necessários, né? Mas o principal é você encontrar alguém que tenha embasamento, né, que esteja trabalhando com base em evidências científicas e que vai te ajudar a desbravar os próximos passos, né? Então, às vezes a gente fala, tem que ir primeiro no neuro. Mas às vezes você vai se sentir melhor indo primeiro na fono. Tá tudo certo. O negócio é ser alguém que te direcione para olhar para isso com essa coragem que no início é difícil mesmo. E que tem essa bagagem, como você disse, né? Exatamente. Se eu vou numa fono, pode ser uma fono com experiência nesse âmbito, pode ser uma fono que não tem experiência, um psicólogo, a mesma coisa, e por aí vai, né? Exato. Quando a gente é leigo e olha de fora das áreas, a gente fala, por exemplo, uma pessoa que trabalha com TI, uma pessoa da administração. Eu olho e falo, ele é administrador, ele deve saber fazer isso. Só que não, existem sub-áreas, né, especificidades. Então, na área de saúde, beleza, tem fono que trabalha só com adulto que tem gagueira. Tem fono que trabalha com músicos, adultos também. Então, assim, não dá pra gente ser simplista de falar, beleza, não tá falando, vou procurar uma fono. Abre lá, qualquer fono tá bom, vou procurar. Sim. E às vezes você perde um tempo precioso por conta da neuroplasticidade, né? Essa criança não vai aproveitar o melhor momento do cérebro dela para aprender. Perfeito. Sara, falando do autismo, né? A gente escuta muito falar dos níveis de suporte, né? 1, 2 e 3. E acho que estava até em discussão, né? Mantém o nome do nível de suporte, não mantém, né? Ou como que isso ajuda ou não. Explica pra gente o que significa esses níveis de suporte e como que a identificação, essa classificação no nível de suporte pode ajudar também a buscar um tratamento mais adequado, um suporte mais adequado para a criança. Os níveis de suporte no autismo nada mais é do que uma classificação que o DSM-5 traz hoje pra gente, né? E que, como você falou, pode ser atualizado sempre que houver necessidade e evidências que busquem e tragam essa atualização. É importante, antes de mais nada, dizer que o espectro autismo é um espectro, né? Então ele é muito amplo, não é uma linha desenhada, uma linha retinha. Então, quando a gente fala dos níveis de suporte, a gente não está dizendo que duas crianças, por exemplo, do mesmo nível de suporte vão ser iguais, né? O espectro ele é amplo e cada criança vai ter as suas particularidades, então é preciso ter um olhar atento. Mas os níveis de suporte, eles vêm também para auxiliar a família, os terapeutas, a própria criança a se identificar também e nortear como esse tratamento vai ser. A fazer um bom planejamento terapêutico, uma boa orientação familiar, os suportes adequados na escola, a orientação da monitora, da equipe escolar, então traz um norte e ele é muito importante. A gente tem 3 classificações, né, que é o nível 1 de suporte, que a gente sabe que a criança precisa de apoio, mas geralmente
o nível 1, inclusive, traz desafios no diagnóstico, porque a gente tem muitas crianças, muitas pessoas, muitos indivíduos com autismo que trazem, inclusive, o masking, né, que fica muito mais difícil, eles imitam muito mais o comportamento do outro, inclusive para fugir de situações de sofrimento como o bullying. Então, eles conseguem mascarar muito mais fácil. Geralmente são pessoas que comunicam, que socializam, na maioria das vezes sem assertividade, mas que apresentam comportamentos que, ao olhar da sociedade, pode ser mais simples, mas está longe de ser simples. A gente tem o nível 2 de suporte, que a gente consegue ver, perceber os comportamentos do autismo de forma mais acentuada, então um prejuízo maior na comunicação, muitas das vezes comportamentos estereotipados mais frequentes, uma socialização mais prejudicada, mas ainda assim uma necessidade de suporte menor, né? A gente tem um apoio substancial, mas que não precisa ser tão constante e supervisionado quanto o nível 3, que a gente precisa de suporte substancial super presente, né? Mais intenso. Geralmente são pessoas que precisam de supervisão o tempo todo durante as atividades, tem uma autonomia menor, um prejuízo maior na comunicação, né? Inclusive são indivíduos que vêm acompanhados da deficiência intelectual e que, em grande maioria das vezes, hoje, quando tem suporte adequado, usa a comunicação alternativa aumentativa, né? O que traz, inclusive, muitos bons benefícios na comunicação para essa pessoa. O que seria a comunicação alternativa aumentativa? É o famoso, falando de forma muito simples, das crianças que são acompanhadas, e muitas das vezes, do tablet, né? Todo mundo fala, por que essa criança usa o tablet? E tem hoje formações excelentes com boas fonoaudiólogas falando sobre. Eu amo pesquisar, eu acho que é algo que tem feito muita diferença na vida dos pacientes que eu acompanho. Essa criança ou esse indivíduo ao longo da infância, da adolescência, que não tem a comunicação verbal bem estabelecida, a gente entra com uma comunicação alternativa e muitas das vezes a criança pode ter a comunicação, mas a gente vem com ela aumentativa para dar apoio e fazer com que essa criança se comunique com o outro com qualidade dentro das individualidades dela. Perfeito. Então, ali ela consegue, né, dando o exemplo do tablet de forma muito prática, se comunicar através das imagens que simbolizam o que ela precisa. A escrita vem acompanhada também, e aí o tablet vocaliza para o outro o que ela está querendo dizer. E eu acho o máximo, assim, porque eu lembro de muitos pacientes em primeiras vezes colocar oi tia Sara, e aí tem a minha foto, eu fico tão orgulhosa disso, de perceber, né, tipo, ele tá me vendo, sabe que eu sou a tia Sara dele, isso é muito legal. Para além de perceber que ele tá se comunicando muito bem, saber que ele me reconhece, que ele tá dizendo ali, falando pra mim. E eu já vi muitas situações, inclusive de uma mãe que me marcou muito, que ele falou, olá mamãe, e foi o primeiro mamãe que ela escutou. E aquilo, eu olhei pra ela, ela super emocionada, ele disse mamãe, e da forma que naquele momento, na individualidade dele, foi possível. E isso é sensacional. Que bonito, que legal. E completando, né, do nível 3 de suporte, ele precisa, né, dessa presença maior da supervisão do outro, dos adultos ou de quem ali é a rede de apoio. E eu acho que uma pergunta muito frequente que os pais sempre fazem, e eu tenho recebido vários vídeos das mães no Instagram, porque há uma contradição gigante sobre isso no Instagram, de vários profissionais. Uma criança de nível 3 de suporte pode se tornar uma criança de nível 1 de suporte? E eu sempre falo, né, depende, mas o depende, ela pode sim, mas depende de muitos fatores. Essa criança teve uma intervenção precoce, como é a rede de apoio dela, qual a intervenção que essa criança tem é de qualidade, como que está a relação dos pais, se eles estão participando, enfim, o histórico dessa criança diz muito, a parte genética também, mas é possível sim. Mas eu sempre lembro, também é possível que um indivíduo de nível 1 de suporte se torne um indivíduo de nível 2 e 3 de suporte, né? Se ele não tiver intervenção adequada. Se ele não tiver uma intervenção adequada. Então, é preciso ter esse olhar atento. É possível, sim, com uma intervenção de qualidade, alterar o nível de suporte dessa criança para um suporte menor, mas também para um suporte maior. Tá. Né? E posso falar que talvez essa migração para o suporte menor é uma criança que recebeu uma intervenção baixa ou sem intervenção e que migrou para o 2 ou para o 3 e depois voltou? Ou existe casos de
2 ou 3 e que regrediu para o 1 ou para o 2? Então, nos casos de autismo, a gente vê algumas situações de regressão, né? Existem faixas etárias que pode acontecer regressão parcial ou total. Então, por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, acontece dessa criança vir inicialmente com habilidade de fala e perder nesse período. Então, isso é documentado na literatura, que é um grande medo da maioria das famílias, inclusive. A poda neural. Exatamente. E aí, junto com isso, é claro que a gente tem situações em que esse indivíduo vem crescendo e, ao longo do tempo, as demandas ambientais se tornam maiores e ele precisa passar a ter mais suporte do que ele tinha antes. Então, nesse sentido, ele muda do nível de suporte 1 para o 2, por exemplo, porque as demandas ambientais ficaram grandes demais para ele naquele momento. E é muito interessante que até um documento recente que foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil colocou como regra dentre os neurologistas, quando forem dar o diagnóstico de TEA em crianças pequenas, colocarem sempre atualmente classificado com nível X de suporte. De modo que traga para a família, que traga para as pessoas essa clareza de que essa criança pode variar entre níveis de suporte com base nas intervenções, no processo que vai ser feito com ela. Porque senão, muitas vezes a gente cria uma comunicação determinista. Olha, seu filho é autista nível 3 de suporte, com uma criança de 3 anos de idade, família fica enlouquecida, deprime, não consegue fazer as intervenções, muito preocupada, e às vezes isso tem um impacto. Então, isso vai trazer mais prejuízo ainda, né? Exato. Então, eu achei muito cuidadoso por parte da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil colocar isso como um ponto de atenção e de alinhamento entre todos os neurologistas. Exatamente nessa discussão de, essa criança vai mudar de nível de suporte, como que é isso, né? E a gente tem que pensar que o diagnóstico nada mais é do que um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas, né? Então, a gente pensando numa reguinha, né, num diagnóstico dimensional como é o autismo, essa criança ela pode ir mudando de nível de suporte, né? E muitas vezes na vida adulta essa pessoa ela pode passar a ter o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, que é quando ela tem características subclínicas de TEA, mas ela não preenche mais os critérios diagnósticos. Então, isso pode acontecer. Ela deixou de ser autista? Não, ela não deixou de ser autista, né? Mas ela deixou naquele momento de preencher critérios para autismo com base em todo o trabalho que foi feito, em toda a intervenção que foi feita e nas demandas que ela está vivendo hoje, né? Por exemplo, teve um adulto que eu acompanhei há um tempo atrás e ele chegou para mim para intervenção, adulto já, a gente fez a intervenção, ele estava muito bem. Ele seria considerado uma pessoa dentro do fenótipo ampliado do autismo naquele momento. E aí, ele arrumou uma namorada pelo aplicativo, pelo Tinder. E ela engravidou e ele teve filho, tudo de uma vez. E nesse momento, ele passou a ser, entre aspas, autista nível 1 de suporte. Por quê? Ele passou a ter um aumento muito significativo de demandas ambientais. E aí, com isso, as dificuldades dele ficaram mais afloradas, porque era uma pessoa muito rígida. E você pensa, você casa, tem filho, tudo ao mesmo tempo. É um desafio muito grande para esse cérebro que é mais rígido, né? Então, não é que ele saiu do espectro, entrou no espectro nessa forma que as pessoas falam mais simplista, mas é pensar nesse processo como dimensional, né? Assim, nessa variação das demandas ambientais que vão aparecer ao longo da vida. Perfeito. E pegando até para complementar o que a Sara falou, e para talvez ficar mais fácil de todo mundo entender, eu posso falar que são como se fossem faixas. E na faixa do espectro do nível de suporte 1, pode ser que eu esteja mais aqui embaixo ou pode ser que eu esteja mais próximo do 2 e consequentemente. Exatamente, é bem isso. E o que vai explicar os comportamentos diferentes dentro do mesmo nível de suporte. Isso, exato. E falando do TDAH, Sara, muitas vezes faz uma confusão muito grande, né, do comportamento com a condição. A gente falou muito de comportamento aqui, né?
como ajudar os pais e mães a tentar diferenciar isso, né? Quando que aquela característica é em função de um comportamento que ele está tendo ou de uma condição. Não, ele é assim, ele precisa do meu apoio, do meu suporte. Não falando que o comportamento não precisa de apoio, porque também vai precisar, né? Mas muito falando dessa questão da neurodivergência. Sim, é muito válido o que você falou, que todo comportamento que aquela criança não apresentava antes, ou que hoje interfere na qualidade de vida dela, da aprendizagem dela, pode necessitar de intervenção. Então, sempre é necessário buscar um especialista, quando possível pela família, buscar uma orientação para entender o porquê que aqueles comportamentos estão acontecendo. E, claro, um olhar atento da família também, né? Se algo mudou nesse ambiente, na rotina dessa criança, o que está acontecendo. Porque uma questão que eu vejo muito hoje, e a Aline também já trouxe, é que os adultos estão com dificuldade de permitir que as crianças sejam crianças, né? Então, muitas das vezes eu presencio situações que é uma criança sendo uma criança. E acaba que as pessoas estão com dificuldade de lidar com uma criança que corre, que brinca, que chora, que faz birra porque quer aquele objeto ou determinada coisa. E eu sei e entendo quanto é difícil para os pais e para a sociedade num todo entender. Isso é um comportamento esperado dessa criança, como a gente já falou, ou isso pode, por exemplo, significar que essa criança tem um TDAH. E com isso também vem uma banalização muito grande do diagnóstico, né? Eu sempre escuto, mas hoje em dia todo mundo tem TDAH. Todo mundo pode ter características que também sejam semelhantes com o diagnóstico do TDAH. Mas para preencher o diagnóstico de TDAH, precisam ter uma série de comportamentos, de sintomas, segundo o DSM-5, inclusive, que nos norteia em relação a isso, para que seja fechado de fato um diagnóstico. O que eu percebo que pode contribuir muito com os pais, com a escola, porque geralmente as questões relacionadas ao TDAH vêm muito das queixas da escola em reunião com os pais, né? O que pode contribuir é entender a essência dessa criança, quem ela é, né? Se algo mudou no comportamento, o ambiente dela, a qualidade dentro da rotina, de previsibilidade que toda criança precisa, o tempo de acesso a telas que ela tem diariamente, o nível de contato que ela tem com coisas que são necessárias, que a gente ainda vai falar, né, da natureza, de sono, alimentação, como é essa criança, ela precisa ter um olhar individualizado para entender como um todo. E o mais importante, se esses comportamentos que surgem interferem e prejudicam essa criança em vários aspectos. Então, torna ela, na verdade, disfuncional. Esse comportamento torna tudo que essa criança faz, ou a maioria das coisas, disfuncionais. Então, por exemplo, ela tem dificuldade de se concentrar e mesmo que a gente ajuste o ambiente, mesmo que a gente traga apoio dentro do que é esperado, ela ainda assim apresenta uma dificuldade, ou seja, está disfuncional para ela se concentrar. Há algo ali que vai além. Então, a gente precisa ter um olhar atento como um todo. Perfeito. Eu posso falar que, trazer, em outras palavras, se isso estiver trazendo prejuízo na relação com os coleguinhas, na fala, de contextualizar, de contar uma história, de atenção, de aprendizagem, isso tudo, a condição ela vai trazer algum prejuízo em algum âmbito na vida da criança. Sim. O que diferencia, de fato, uma criança agitada ou com dificuldade de concentração e outros comportamentos de uma criança, de fato, com diagnóstico de TDAH é a disfuncionalidade que esses comportamentos trazem. Tá. E a Aline, a gente está falando da criança, mas a criança fica o tempo na família, mas ela passa também muito tempo na escola, né? E a gente vem percebendo cada vez mais a importância da escola na observação dessa criança e de muitas vezes de características que passam despercebidas em casa, né? Às vezes é uma questão ali que a gente acaba, não, ele é um pouco desligado mesmo, né? Ou não, é um pouco mais fechado, introspectivo, e o que pode ser uma característica, né, da criança. Sim. Mas como que a escola e a família podem atuar juntos para a observação dessa criança e toda essa importância que você trouxe, né? De olhar a criança para a sua individualidade, para suas características e entender se alguma coisa ali pode trazer um sinal de preocupação e que merece ser investigado. Então, a escola ela tem um privilégio muito grande de ter uma amostra gigante de crianças que permite um comparativo. Então, como toda a população, toda a amostra, a gente precisa pensar que existe
a média e existe o que destoa da média. E aí a escola, na medida em que chama um pai e uma mãe e fala assim, olha, a gente está preocupado com seu filho, o que eles estão dizendo é, existe a média e seu filho está destoando da média. E aí o motivo pode ser muitas coisas, mas o ponto da gente dar ouvido para essa fala da escola é essencial para que a gente tome as providências devidas, seja quais forem. Eu vou ver o que tanto de acesso que a minha criança está tendo a telas, eu vou ver quais são as oportunidades de desenvolvimento que ela está tendo, ou ela tem um diagnóstico mesmo. Eu preciso olhar para isso, mas com essa clareza de que a escola está me dando uma informação que é muito mais rica do que qualquer pessoa que ficasse observando individualmente só o meu filho. Perfeito. Né? Então, isso ajuda muito para que os pais tenham mais abertura para ouvirem a fala da escola com a atenção devida e com a credibilidade de que eles estão vendo muitas crianças. Perfeito. E se eles estão chamando atenção para aquilo, não é à toa. Perfeito. E acho que uma coisa importante, né? A proatividade dos pais também, né? Que se eu percebo alguma coisa em casa, eu posso procurar a escola para entender como que ele está também lá dentro de sala de aula, nas relações. Porque se a escola de repente não trouxe, não quer dizer que não tenha, né? Eu posso provocar isso e entender. Então a participação e presença do pai e da mãe nesse processo também é importante, né? De ser proativo nisso também. Perfeito, né? Exatamente, porque muitas vezes a gente tem a escola percebendo muito as atitudes que destoam no sentido de interromper a paz da turma. E aí acaba que as crianças que são muito externalizantes, que têm um funcionamento muito agitado, que têm problemas de comportamento, elas saltam aos olhos. Só que o outro grupo que destoa da média também, mas destoa no sentido de não dar trabalho nenhum, de ficar quietinho no canto deles, talvez a escola não vai chamar atenção para isso. E aí os pais, na medida em que percebem, nossa, meu filho é muito reservado, ele tá muito no canto dele o tempo todo, vai ter festinha da escola, ele nem foi chamado porque ele não tem um amiguinho, como é que faz? E aí na hora em que a gente procura, a escola às vezes traz essa informação, mas que não estava gritante aos olhos deles, até porque são muitas crianças para eles apagarem fogo, digamos assim, né? Então, é um movimento que tem que ser bilateral mesmo, né? Tanto da escola quanto da família para construir o melhor desenvolvimento para essa criança. Que legal. E é tão importante que às vezes um trabalho investigativo, o profissional também vai até a escola para conversar com essas pessoas que estão no dia a dia com a criança lá também, né? Sem dúvida. Nada substitui o olhar na prática para o que está acontecendo, né? Na vida dessa criança. E às vezes na hora que a gente chega lá, a gente identifica variáveis que ninguém conseguiu colocar em palavras. Na hora em que eu chego na sala de uma criança e eu vejo ela sentada na última carteira com uma professora de apoio sentada do lado assim, então tem a parede aqui, a professora de apoio aqui. E aí me falam assim, Aline, mas ele não socializa. Eu falo, mas como socializar? Tá cercado, né? Limitado assim, né? Então, e é tão óbvio quando você vê, né? Exatamente, mas nenhuma professora que eu fizesse reunião iria me falar assim, Aline, ele não tá socializando, mas ele senta em tal lugar, isso pode estar impactando. Por quê? Porque esse raciocínio clínico, ele vem do olhar de quem tá de fora. Muitas vezes. Quem tá de dentro tá tão envolvido com aquilo que às vezes não consegue perceber algumas variáveis. Por isso a importância de diferentes olhares para somar nas informações. Perfeito, que legal. Inclusive a escola é um ambiente riquíssimo para a observação do terapeuta, né, Aline? Eu acho uma grande oportunidade quando as escolas permitem que a gente esteja em sala de aula. E eu aproveito ao máximo poder observar ele em um ambiente natural, com outras crianças, com regras, com professora, com tudo acontecendo, é muito valioso. Tanto para o planejamento terapêutico dele, para entender se os comportamentos que a família traz, que ele apresenta, são generalizados para todos os ambientes, se são exclusivos de algum local, e como ele se comporta, e de forma mais palpável, entender como contribuir para que ele tenha mais qualidade de vida, sabe? Que legal, que legal. E quando você diz isso, Sara, assim, quando a escola autoriza que o terapeuta observe em sala, né? Porque muitas vezes a escola não dá essa abertura. E eu entendo, porque
abertura para vulnerabilidade, para fraqueza, para verem os erros e tudo, que é um desafio, né? Assim, eu falar assim, pode entrar e ver o que está dando errado e me ajudar. Para uma professora, para uma coordenadora de escola, é uma coragem muito grande, né? E aí, infelizmente, ainda existe um discurso que eu tenho cada vez mais tentado combater, que é o discurso de que profissionais de saúde e educação não devem ter essa parceria. Um discurso de que o contexto da escola é o contexto da autonomia, é o contexto do desenvolvimento pedagógico, e isso não diz respeito à equipe de saúde. Eu considero isso inadmissível, porque a gente está falando de um ser humano só, e estamos falando de desenvolvimento e aprendizado, em todos os ambientes, seja em casa, seja na escola. E aí, quando eu vejo esse fechamento das escolas com esse discurso de que não podemos transformar as escolas em clínicas, esse o olhar, na verdade não é essa a intenção é a gente ter diferentes pontos de vista sobre o desenvolvimento dessa criança e conseguir trazer um contexto mais ideal para a aprendizado dela. Né? Na medida em que eu tenho essa abertura da escola, da família e dos terapeutas também, porque muitas vezes o terapeuta erra nisso, chegando como se fosse o dono da verdade, eu vou fazer uma reunião para te orientar, professora. E aí eu falo para os terapeutas que eu dou supervisão, eu falo, mas quantas vezes você já cuidou de uma turma inteira de 20 alunos? Nunca. Sim. Ou seja, ele tem muito para te ensinar. E é nessa troca de verdade que o processo acontece. Todo mundo sendo vulnerável e tendo abertura para falar do que está dando certo, o que não em cada ambiente. Que legal. E a humildade, né? Acho que dos dois lados, né, Aline? E da escola, né? De entender que sim, tem erros, mas que pode aprender com esse processo, né? Certamente esse aprendizado aí da criança que ficava na parede e ao lado do professor assistente é um aprendizado que pode ser replicado para todos e pode trazer benefício para todas as crianças, né? Sim. E olhando até pelo lado da escola, acaba sendo uma consultoria gratuita que ela recebe, porque traz muitos aprendizados nesse processo, né? Exato, e aí a gente tem na outra ponta escolas que procuram a gente, pagam por consultorias e falam, me ajuda que eu quero aprender a fazer isso. E outras que os pais estão lá arcando com a terapeuta batendo na porta, e eles falam, não dá para marcar reunião não, né? Teve uma escola que falou absurdo, assim, né? É um absurdo, teve uma escola que falou assim, não, a gente já fez mais reunião com ela do que com todas as outras crianças da turma, não tem mais como marcar nenhuma reunião para ela esse ano não. Gente, ela precisa mais do que todas as outras crianças da turma, tem que fazer mais com ela sim, é uma criança não verbal, uma criança que tem várias demandas e que estava se desenvolvendo com base na parceria com a professora, e isso ser barrado por conta de um número de encontros, eu considero um absurdo. Mas você não acha que isso também tá muito ligado à capacitação das pessoas também? Porque hoje a capacitação ela precisa ser muito mais ampla, né? E talvez a parte humana até, ela está um pouquinho deficiente nesse processo, né? Porque não existe um racional de que não, você já atingiu sua cota de reuniões e agora a gente só fala sobre ela. Uma criança que muitas vezes precisa de uma demanda específica, só falamos sobre ela só no ano que vem. Isso foge do razoável, foge da lógica, foge de tudo. Então, acho que muita questão de capacitação também, né? E essa base de capacitação, quando eu olho pelo ângulo das professoras, eu fico com a sensação de que elas estão com uma demanda muito absurda, que é uma demanda que é transmitida para elas de que elas entendam sobre todos os diagnósticos, sobre todas as possíveis dificuldades. E isso é inconcebível, isso não tem jeito de acontecer. Então, o que eu penso que precisa acontecer é uma capacitação das profissionais de educação no sentido de entenderem recursos de ensino que podem ser usados para diferentes diagnósticos, diferentes dificuldades. A gente vê que na graduação de pedagogia não existe formação em análise do comportamento aplicada. Elas não entendem essa ferramenta, essa ciência que é a base
de qualquer intervenção voltada para o aprendizado. Então, eu tenho hoje, eu tenho uma pós-graduação, né, como você antecipou, uma pós-graduação em intervenção no TEA, que, graças a Deus, tem começado a surgir várias pedagogas fazendo. Que legal. Nesse sentido, de aprender de forma macro. Não é aprender sobre TEA, depois sobre TDAH, depois sobre síndrome de Down. É aprender sobre como eu ensino da melhor forma crianças variadas. Perfeito. Esse é o nosso grande objetivo em termos de capacitação dessas pessoas. E quanto mais elas sabem, mais abertas elas ficam a aprender mais. Que legal, que legal. Sara, muitas vezes a gente falou muito de comportamento, né? Mas muitas vezes nós, pais e mães, confundindo os comportamentos como birras, desobediência, malcriação, né? E não conseguimos olhar além daquilo, né? A gente olha ali, uma afronta, tá me testando, né? Ele tá querendo me irritar mesmo, né? Como ajudar os pais e mães a atentarem além desse comportamento, né? Olhando para aquilo que você trouxe, de que pode ser uma necessidade, muitas vezes é uma necessidade não atendida, né? Como olhar voltar esse olhar para uma outra perspectiva e não pela perspectiva que talvez do confronto, né? Onde a gente está ali numa disputa de poder, né? Estão querendo me irritar, olha o que ela faz comigo, né? Como voltar esse olhar? Como mudar a perspectiva? Como a Aline disse, todo comportamento é comunicação, né? Então, perfeito. Quando a gente tem um bebê, uma criança que traz um comportamento de birra, um comportamento né, que nenhum adulto gosta de perceber, que é a criança se jogando no chão, ou gritando, não quero, ou tentando algum comportamento agressivo, ela está querendo dizer algo com aquele comportamento. E em qualquer dos ambientes, porque esses comportamentos também podem surgir nas escolas, né? E geralmente é quando as escolas mais nos procuram, né? Ele tá batendo em sala de aula, ele enfim, tá derrubando os objetos, tá jogando a cabeça, o que a gente faz? Geralmente é o que mais chama atenção, né? O primeiro ponto que eu vejo que tanto a escola e também os pais precisam ter atenção para boas intervenções quando esses comportamentos interferentes surgem, primeiro analisar a situação. Por isso, inclusive, uma boa orientação familiar, uma boa orientação escolar é essencial. Analisar a situação, porque muitas das vezes o comportamento surge por alguma atitude do outro que antecedeu ou alguma situação de frustração em que aquela criança vai precisar ser, claro, ensinada, mas acolhida. Vou dar um exemplo muito claro de vivência própria. Meu bebê tem 1 ano e 6 meses, ele é pequitinho, mas assim, né, o comportamento já grita. E eu, muitas das vezes, preciso alternar o trabalho com o cuidado dele, assim, em poucos momentos. Mas eu tava com o celular, respondendo uma mensagem, e aí ele tava brincando de carrinho. E aí, de repente, ele pegou o carrinho e o carrinho voou longe. Eu parei o celular na hora. Eu ainda disse pra ele, opa, quando você joga, eu olho pra você, né? Eu parei o celular na hora e falei, Emanuel, jogar não. Você pode brincar, mas jogar não. E aí ele fez assim. E riu. Funcionou. Poxa, ela tava distraída com o celular por um tempão. Na hora que eu joguei, cara, ela olhou pra mim. Era tudo que eu queria, minha mãe brincando comigo. É claro que é super compreensível que eu precisava trabalhar naquele momento, precisei dividir o cuidado, acontece com muitos pais, mas a forma com que eu faço essa intervenção é muito preciosa. Sim. Vamos supor que nesse caso eu tivesse largado o celular e gritado com ele, Emanuel, não faz isso, você tá jogando as coisas. E ele olhasse pra mim com aquela cara, de primeiro ganhou minha atenção de todas as formas, né? Mas eu colocasse um comportamento que é compatível com a birra dele, porque eu também fui uma adulta birrenta, que foi uma resposta ao meu comportamento. Eu estava mexendo no celular e ele, por muitas das vezes, nessa situação de fato, ele buscou, ele falou, mamã, e eu só disse, oi, e continuei no celular. Ele buscou de forma assertiva, eu não respondi, ele buscou de uma forma não assertiva. E eu não respondi. Então, naquele momento, a minha intervenção de gritar ou lidar com a birra dele de forma estressada não vai funcionar, né? Então eu preciso olhar também para mim, parar, me acalmar e opa, a gente precisa mudar isso aqui.
Uma outra situação que eu vejo muito, e isso não é só minha vivência, vejo de todos os pais, inclusive os atípicos. Muitas das vezes a criança está no momento de birra ou de um comportamento mesmo desafiador, e aí os pais fica calmo, tá tudo bem, filho, olha pra mim, não grita, gritar não vai resolver. Mas muitas das vezes eu vejo que inclusive os pais estão gritando pra eles próprios. Sim. Eu me peguei numa dessas esses dias, é difícil ser analista do comportamento. Mas é um desafio, isso é importante colocar, desafio para todos, né? É difícil para todos, né? A consciência e o conhecimento te coloca num lugar onde você se critica de uma forma saudável, pode fazer diferente na próxima. De autoanálise, mas é desafiador, né? Para todos, né? Sim, é desafiador para todos. E eu digo desafiador para mim pensando na análise do comportamento, porque quando a gente tem o conhecimento é ótimo, porque a gente traz a autoanálise, mas também pensa, nossa, quando a gente é leigo, a gente nem pensa nessas coisas, mas que bom que eu posso pensar, e hoje a gente tem fácil acesso, né, a conteúdos, e que bom por isso. Mas naquele momento eu pensei, eu tô dizendo pra ele, calma, tá tudo bem, não precisa gritar, pra mim, é eu que preciso ficar calma, ficar tudo bem, acalmar pra que eu consiga ajudar o meu filho. Então eu sempre falo com os pais, e lembrando aqui, eu sempre falo com as ATs também, né, que são as atendentes terapêuticas que contribuem muito no tratamento das crianças. Não consegue lidar com aquele comportamento naquele momento, por 1 minuto. Perfeito. Se regula primeiro, pensa, acalma, e depois você faz uma intervenção. Perfeito. Porque muitas das vezes, se a gente vai também birrento para poder regular um comportamento de birra, a gente piora muito o comportamento da criança. Vem o excesso de fala, o excesso de estímulos para a criança no momento que ela precisa de menos. A fala sobe, o tom de voz sobe quando ele precisa baixar, para que a criança também se regule. Então, acalma primeiro, nem que leve 1 minutinho, Perfeito. E depois você faz uma boa intervenção. Eu acho que esse é o maior ponto. Quando tem esses comportamentos, quando eles surgem na rotina, os pais, família, escola, né, cuidadores, pensa, se acalma primeiro, se regula primeiro, toma consciência e depois você intervém. Perfeito, perfeito. Aline, você comentou das observações que a gente pode fazer na criança desde bebê, né? Voltando à questão dos diagnósticos. Mas quando esse diagnóstico, essa percepção, ela vem de uma forma mais tardia, ainda é tempo da intervenção? Ainda é possível fazer muitas coisas? Então, enquanto a gente está vivo, a gente aprende. Então, o meu olhar é de muita aposta, sabe? E você usou uma expressão que eu acho que faz muito sentido, né? A gente olhar de forma saudável para o que a gente fez. Se for o caso, se criticar, tudo bem, e fazer diferente da próxima. Então, uma pessoa autista ou não, né? E eu tô tentando muito falar nesse sentido, porque gente Sim. é gente. Sim. Tudo gente, né? Sim. Essa pessoa adulta, ela já viveu muitas coisas que ela olha para trás e ela fala, nossa, não foi como eu gostaria. Mas ela tem, a partir do momento em que ela recebe o diagnóstico, a oportunidade de olhar para frente e falar, olha, isso daqui eu quero fazer diferente. Perfeito. Né? Com um suporte. Porque se essa pessoa viveu a adolescência, uma parte da vida adulta, sem o suporte que ela precisava, porque quando a gente fala autista nível 1 de suporte, ou seja, precisaria de algum suporte, mas viveu até então sem ter esse suporte. Sim. E aí viveu a trancos e barrancos. É muito comum os pais falarem, os pais que depois recebem diagnóstico, né, de autismo, me falarem assim, Aline, mas eu sobrevivi até aqui. Sim. E aí, muitas vezes eu pergunto, mas a que custo? Qual foi a carga disso tudo, né? Pode ser mais leve. Sim. Então, essa construção de o que pode ser feito agora, e aí, é claro, a intervenção com o adulto é completamente diferente, né? Tem outros enfoques, apesar da base ser a mesma, como o exemplo que eu dei, né, do paciente adulto que eu atendi, o grande problema dele continuava sendo a rigidez. Perfeito. Mas é uma rigidez que aparece em relação a um desconforto da esposa ter marcado uma ida ao pediatra numa hora que não fazia sentido para ele. E aí ele ficou muito irritado. E para ela aquela emoção foi incompatível, aquela reação foi exagerada. E de fato foi, porque na cabeça dele aquele era o horário dele fazer uma atividade de rotina dele. E ela ter marcado o pediatra naquele horário era um absurdo. Sim. Então, olha só, né? Como que a base é a mesma, mas a forma como a gente vai intervir é completamente diferente. Perfeito. Né? Porque são desafios novos aí na vida adulta. Então, assim, eu já
Atendi pacientes adultos, já atendi pacientes, inclusive idosos, e que eu vejo um impacto muito significativo em termos da construção de uma vida que vale a pena, de uma vida com significado, né? Então, eu acho que sempre é tempo da intervenção dentro do que é embasada na ciência, Perfeito. Direcionada para a funcionalidade e para a dignidade dessa pessoa. Perfeito. E eu acho que é importante também, né, que isso não gere culpa, né? Acho que é tanta coisa no dia a dia, né, tantos desafios, né? Acho que é sempre a gente olhar, se eu identifiquei hoje, o que eu posso fazer a partir de hoje, né? Ou para trás ninguém muda. Perfeito. Né? E isso acho que vale para os pais, né? E vale para o próprio adulto autista, né? Porque na hora em que a gente vê os erros, é muito comum da gente ter um olhar de se recriminar, né? Eu falo assim, larga a chibata para as mães, né? Sim. Porque muitas vezes ela fica lá sofrendo com aquilo. Eu deveria ter feito diferente. E se eu tivesse feito tal coisa? Que é um olhar retrospectivo para a vida. O que já foi, não tem jeito de fazer de novo. Né? Então, meu convite é sempre para um olhar mais prospectivo. Vamos olhar para o que pode ser feito agora, que é bem dentro da frase que você disse, né? E aí, como é que eu vou fazer melhor da próxima vez? Né? E eu acho que se as professoras tiverem essa abertura, se os pais tiverem essa abertura, se os seres humanos tivessem essa abertura, a gente consegue criar um mundo mais significativo para todo mundo. Perfeito. Né? Fantástico. E o quanto isso é significativo, inclusive, para ensinar as crianças e os demais indivíduos dentro do espectro e outros transtornos do desenvolvimento, o quanto é esperado errar, né? Como as situações que eu citei na pergunta anterior que você trouxe, naquela hora que o Emanuel super me culpei, mas depois eu pensei, é uma oportunidade de eu ensinar para ele que eu erro, como ele vai errar e tá tudo certo. Eu tenho pacientes hoje com uma dificuldade de errar, que eu lembro direitinho, que eu até falei para um paciente, eu falei, tá tudo bem, cara, você errou, a gente faz de novo. Ele, não tá tudo bem, não pode errar, né? E aí vem junto com a rigidez, pegando muito forte, mas o não errar fica muito fixado, porque a gente não permite que o outro erre, né? Não dá essa oportunidade. E as mães, os pais, de uma forma geral, se culpam muito mesmo. Perfeito. Né? Inclusive, por antes de ter o conhecimento, intervir de uma forma equivocada, né? Mas olhar para o futuro, ou pelo que eu ainda posso fazer por mim, pelo outro, pelo meu filho, é a nossa chance, né? De conseguir um futuro, uma qualidade maior de vida para todos. Perfeito, perfeito. O papo tá muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo aqui, né? Vamos dividir em dois. A gente vai continuar a conversa aqui, que vai sair agora na próxima semana. Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho. Sara, deixa a sua mensagem final aí para esse primeiro episódio, para essa primeira parte. O seu recadinho, alguma indicação, e também compartilhando o seu trabalho. Ok. Eu acho que a minha indicação fica como um resumo da nossa conversa. O primeiro ponto seria, né, tanto para a mãe, para o pai, para toda a rede de apoio, não se culpem, né? Busquem entender os erros, os equívocos e buscar sempre o melhor, mas sempre buscando evolução, serem pessoas ensináveis, como a Aline disse. Esse é sempre importante, a gente vai errar, como terapeutas, como mães, como pais, enfim, mas ser pessoas ensináveis para aprender, para fazer de novo, para dar o melhor, é o mais importante. Sermos humanos. Exato. Né? Que legal. E Aline, tem novidade aí também que a turma não pode perder não, né? Ah, pois é. Eu não vou perder. Essa primeira parte tá saindo dia 10/11. Olha né? só, então, dia 11/11. Ou seja, amanhã. Isso. Nós teremos a Black especialista em autismo da pós-graduação em intervenção no TEA, baseada em Aba e Denver, que é uma oportunidade para as pessoas que são de fato ensináveis e que querem se desenvolver juntas, se tornarem 1% melhor pelas crianças, adolescentes e adultos que elas acompanham. Então, todos vocês estão convidados, que legal, né? Vamos falar para as pessoas que estão convidadas a participar. Que legal, que legal. E não é específico somente para quem é da saúde. Então, não é específico para quem é só da saúde. A gente tem vários pedagogos, tem profissionais variados, inclusive muitos pais e mães que fazem o processo com a gente nesse raciocínio de ensinar e aprender juntos. Perfeito. Nós estamos ali e tem aula ao vivo, tem um processo bem de pertinho, exatamente para a gente
ir para a mão na massa e fazer cada vez mais certo. E eu sempre falo, ser 1% melhor pelos meninos, Que legal, que legal. Então todo mundo aproveitar, sai amanhã, 11 do 11. Mesmo, que amanhã, legal. 11 do 11. Show de bola. Então a gente se vê na próxima semana de novo com a continuação desse episódio. Com muito mais informação aqui, super rica para todo mundo. Bom, espero que esse episódio tenha trazido luz para você e que possa te ajudar a estar atento ao desenvolvimento da sua criança. Mas tudo isso com a serenidade, buscando trazer essa percepção sobre como e quando buscar algum tipo de apoio. E na próxima semana estaremos de volta aqui com a Aline e com a Sara para conversar sobre muitas coisas para as quais precisamos também estar atentos quando a nossa criança recebe um diagnóstico. Então é isso, não deixe de curtir esse episódio, dê o seu joinha, faça o papai feliz, também se inscreva no nosso canal, no nosso podcast e compartilhe esse conteúdo com todos aqueles que você ama, que você quer bem, sejam familiares, amigos, colegas, para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente o maior número de papais, de mamães e de cuidadores. E se você está nos acompanhando aí por alguma plataforma de podcast, não deixe de classificar esse episódio, 5 estrelinhas farão aqui o papai também muito feliz. Lembrando que no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast, você nos encontrará como Pai Descer no Paraíso e no TikTok como Pai Descer no Paraíso. .tiktok. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio.